E aí pessoal, tudo bem? Bom, eu me peguei aqui querendo usar o BDO para explicar dólar para um amigo meu, o pouco que eu sei sobre dólar para um amigo meu, e aí pensei, bom, já que eu vou falar para ele de qualquer forma, por que não fazer o vídeo e deixar registrado no canal para talvez ajudar algumas outras pessoas que se interessem por isso. Preciso deixar claro que não sou economista, não sou da área financeira, inclusive tem gente que me pergunta se eu trabalho com ações e não trabalho, mas porque eu sou pobre mesmo. Se eu tivesse dinheiro para investir, eu investiria nisso. De maneira muito moderada, com muito juízo e pensando a médio e longo prazo. Enfim, como que eu consigo usar o BDO para explicar o dólar para vocês? Porque no mundo, as moedas, elas são como commodities, são como coisas, são como mercadorias quaisquer. Então eu, na minha perspectiva de não especialista e sabendo muito pouco sobre o assunto, eu vou compartilhar o pouquíssimo que eu sei com vocês, tentando comparar um dólar a um frango, por exemplo, né? Se bem que o frango ele não é um bom exemplo, não, porque ele não tem sofrido muita variação. Vejamos. Quando você entra no frango aqui, você vê que o preço dele ele tem caído. Então excelente. Vamos ver se tem pré-compra aqui. Não tem. Vamos deixar umas pré-compras aqui só para fim do exemplo. Só para exemplificar. O que acontece? Nós tivemos aqui 216 milhões de transações de frango. Desses 216 eu devo ser responsável por uns 3, 4. E eu acho isso muito engraçado. Hoje não me orgulho. Eu teria feito exatamente a mesma coisa sim. Veja. O que acontece? Você tem muita gente querendo vender esse produto e nos últimos 3 meses você teve um pico e eu acho que esse pico aqui ele se justifica por aquela semana em que a gente teve buff de life skill, em que ficou todo mundo com 50%, veio aqueles pergaminhos que dava mais 100 de maestria, veio aqueles trajes, aqueles sets que davam pontos de maestria, e aí foi todo mundo desesperado para cozinhar, e aí acabaram com os insumos do mercado e saíram comprando frango que nem uns loucos. Eu vendi frango aqui a 5k. Fiz uma baita de uma grana nessa semana vendendo insumo. Aí todo mundo cozinhou, acabou essa semana, acabou o evento, acabaram os pergaminhos, acabaram aqueles itens de life skill, acabou o buff de 50%. E o que aconteceu? Voltou à normalidade. E aí voltou à normalidade numa coisa que, acredito eu não compraria mais nesse preço, mas eu entendo que ele é um preço viável, dado o lucro e os bens que você pode gerar a partir disso daqui. Beleza, então você vê que hoje no mercado tem mais gente querendo vender do que gente querendo comprar, mas se você quiser tem gente querendo comprar também. Por exemplo, esse cara aqui, não sei porque ele fez isso, mas ele disse que se o frango chegar a 2.850 ele compra. Imagine com uma moeda, é exatamente a mesma coisa. O que eu prefiro? Eu prefiro ter $1 ou eu prefiro ter R$5? Porque com R$5 eu faço coisa pra caramba, talvez mais coisa do que eu faço com $1 nos Estados Unidos. Então, caso eu tenha oportunidade de estar no Brasil, não é o caso agora, porque não é inteligente fazer isso. Mentira, eu tô estragando o vídeo e um monte de gente talvez tenha gatilho e comece a latir e não é o que eu quero. Então, até você mesmo, né, que tá aqui no Brasil, você pode falar, não, eu tenho uns dólares guardados aqui, mas se for para ter R$5 para cada dólar, eu prefiro. E o cara do frango, ele tá fazendo exatamente a mesma coisa. Ele tá falando, eu prefiro um frango ou eu prefiro ter 3.060? Se alguém estiver disposto a me dar 3.060 descontado os 15% ou 35% do mercado aí, o dinheiro que eu vou ter, para mim é mais interessante do que o frango. E esse cara aqui, ele tá dizendo o contrário. Esse cara tá dizendo, eu tenho 2.850, mas se com isso eu puder, se eu puder abrir mão disso para ter um frango, então eu quero também. Então nós temos a cotação. E o que é o fechamento? O fechamento é assim, a média das últimas transações. É onde foi que a maioria das transações aconteceu no último X período de tempo. No mercado, bateu determinado horário, ele fecha naquele valor. E aí às vezes você tem assim uma notícia, o dólar ele chegou a R$6 ao longo do dia, mas aí ele fechou aqui. O que ele quer dizer a R$6? Bateu R$6 e depois fechou aqui embaixo. Significa que um louco, ele estava tão desesperado para vender o real dele, que ele vendeu nessa proporção. Ele comprou pouquíssimo dólar com os reais que ele tinha, e o cara que tinha dólar, ele conseguiu comprar R$6 com os dólares que ele tinha.
Entende? Que quanto mais desesperadas as pessoas estão para vender, mais aquilo que elas têm vai ser desvalorizado. E aí, o fechamento, ele é quando você tem uma grande, pelo menos aqui no BDO, é quando você tem uma grande quantidade de transações sendo fechadas acerca de um valor em um dado período de tempo. O que acontece? Da mesma maneira que você vê essa volatilidade aqui, no mundo real, você também tem essa volatilidade explicada por determinadas razões. E um dos grandes motivos que faz o dólar ter o valor que ele tem é a quantidade de gente que quer investir no Brasil. E mais do que tudo, mais do que você querendo comprar dólar, mais do que você querendo comprar uma placa de vídeo, mais do que alguém querendo comprar umas biju aqui, uns artesanatos daqui, porque aí se um estrangeiro quer comprar artesanato, ele precisa comprar real para poder comprar artesanato e levar embora. Então ele mexe nessa variação do câmbio. Se você quer comprar uma placa de vídeo, você precisa comprar dólares e compra a placa de vídeo lá fora, e aí ela vem aqui, fica 6 meses em Curitiba, daqui a um ano ela chega na sua casa. O ponto é que a sua placa de vídeo, o artesanato que o estrangeiro compra aqui, ele não é tão relevante, ele não é tão grande quanto os investidores que tem aqui no país. E são os investidores que, quando eles falam, eu não sei, eu estou entediado, vou pegar esses 100 bilhões aqui, vou colocar de capital de risco e vou investir lá no Brasil, ele chega com 100 bilhões de reais e ele compra o valor proporcional ele chega com 100 bilhões de dólares e compra o valor proporcional em reais e ele investe aqui no nosso país. Isso faz com que ele enxugue tudo isso daqui. Imagina que isso daqui são reais. Esse cara, como ele está com 100 bilhões de demanda, ele vai comprar esses 3 mil, esses 400, esses 900, ele vai comprar tudo isso daqui. E quem tiver oferecendo nessa faixa de preço, ele vai comprar. O próximo cara que chega para vender, ele vai colocar para vender aqui embaixo? Não, ele vai vender lá para cima, porque ele sabe que está tendo demanda. O cara aqui de cima, ele sabe que está tendo demanda, então ele vai colocar para vender por mais. Então, o mero fato de você ter rumores de que um grande investidor virá para o Brasil já faz as pessoas comprarem real porque elas acham que o real vai valorizar. E aí quando esse cara... não, o contrário. Eu estou falando de hedge, que são coisas que eu entendo para mim, mas eu não consigo explicar, me perdoem. Um cara que sabe que 100 bilhões de frangos serão comprados, o cara que sabe que 100 bilhões de frangos serão comprados, ele já começa a se precaver. Ele já começa a comprar frango, por quê? Porque ele sabe que ele vai ter uma demanda ali. Então ele paga um pouco mais, mas depois a hora que essa demanda vem, ele tem bastante para vender. Vocês estão entendendo que o mercado ele funciona muito com especulações? E é por isso que não existe um especialista que você olha para o cara e você fala, esse daqui é guru do câmbio. Primeiro, se existisse, esse cara já estava bilionário e ele não ia ensinar nada para você. Então não existe um cara que seja o fodendo entendedor do câmbio. Por quê? Porque o câmbio depende dos interesses das pessoas em fazerem as coisas. E você não consegue se antecipar. E você não consegue adivinhar o que é que as pessoas querem. Não sei se vocês estão entendendo. O que acontece é que a gente vê nessa política de polarização, em que a gente tem sempre que gerar ódio contra algum dos lugares, basta o menor movimento no país, não importa o quão pequeno ele seja, para que você distorça a realidade e conte uma narrativa dizendo que determinada coisa está acontecendo porque fulano é filho da puta. Então circulou horrores de meme assim, de repostagens do post do Paulo Guedes, quando ele disse: o dólar só chega a R$5 se o governo fizer muita merda. Ele disse isso no ano passado. E eis que esse ano chegou facilmente. Só que esses R$5, o governo fez merda? Não quero entrar nesse mérito, mas as forças que fizeram o dólar subir desse jeito, eles não são as merdas do governo, e sim o fato de que a gente teve uma pandemia e os investidores ficaram com medo de continuar no Brasil, assim como ficaram com medo de ficar num monte de país pobre. E o que eles foram? Eles foram para as moedas fortes. O que seria moeda forte? Seria, no meio de uma pandemia, eu não quero ter um monte de frango, eu quero ter silver. Então o que o cara fez? O cara começou a vender todo o frango dele, começou a vender tudo que ele tinha no armazém dele. Por quê? Porque numa tempestade ele prefere ter silver para saber o que é que ele vai fazer. Já que numa pandemia ninguém vai ficar comprando frango, o que eu tenho eu vou vender pelo preço que quiserem pagar e vou embora daqui com o meu silver.
Quando deu essa pandemia no Brasil, um monte de investidores, um monte de fundos, um monte de gente e um monte de brasileiros mesmo falaram, cara, eu não sei o que vai acontecer no Brasil, eu não sei se a economia brasileira vai conseguir tancar o que está vindo, então eu vou pegar o meu dinheiro e eu vou guardar num lugar em que eu tenha mais segurança. E foi por isso que o mundo inteiro migrou para moedas fortes como o dólar, o euro, o ien é considerado uma moeda forte também. Então teve uma especulação gigantesca em cima dessa moeda e aí você teve uma sobrevalorização dessas moedas, que gera oportunidades para quem sabe para que serve o Brasil, sabe o que tem no Brasil, para quem sabe fazer dinheiro no Brasil. Essas pessoas vieram e aproveitaram a oportunidade, compraram essa moeda para poder investir aqui agora ou mais para frente. A única coisa que eu não quero, quer dizer, que eu gostaria de conseguir ajudar algumas pessoas a enxergar, é que o dólar ele não sobe 15 centavos porque o presidente é filho da puta, não que não seja. Não quero falar isso também. Entende? O dólar ele não cai porque o ministro ele foi genial na movimentação que ele fez. As moedas elas sobem assim como commodities de acordo com os interesses das pessoas. Aí assim, você tem intervenção do governo? Tem. Então vamos supor que o governo é um cara que tem muito frango. Um cara que não sabia o que estava onde estava com a cabeça. E aí ele tem lá um cacá e meio de frango. Isso nessa cidade eu ainda devo ter mais de 2 kk. O que esse cara pode fazer? Esse cara, esse governo, ele consegue manipular o câmbio de certa forma. E por que ele faria isso? Para ajudar o país dele. Então, quando ele vê que determinado produto que no caso real está sendo desvalorizado demais, o que ele faz? Ele, tendo dólares, ele começa a comprar, e ele começa a comprar em valores razoáveis, para que esse fechamento ele chegue num ponto agradável. Vai ter economista que vai querer morrer, mas eu não quero explicar o detalhe, a minúcia, a nuance. Eu quero dar uma linha geral para que quem tem uma visão leiga do assunto consiga entender. Então governo, porque eu tô achando que... Vamos voltar pro preço do frango. Porque eu, governo, tô achando que o preço do frango tá sucateado e isso tá ruim para as granjas aqui do meu país. O que eu vou fazer? Aqui estava bom, aqui está ruim, então eu vou começar a comprar nesse valor aqui em cima. Então eu compro toda essa quantidade que está aqui embaixo e eu continuo comprando de todo mundo que começa a colocar nesse valor aqui. O que vai acontecer? Vai ter tanta transação acontecendo nesse valor aqui que ele vai se tornar o novo normal. Ele vai se tornar o novo centro, ele vai se tornar o novo preço médio. Então, se eu começar a comprar frango que nem um louco aqui, com todo o dinheiro que eu tenho, que não é muito, amanhã, o que vai acontecer? Esse fechamento aqui vai ter mudado, e ele vai ter mudado para 3.200, 3.400, 3.500, o que eu queira. Eu posso intervir no contrário também? Eu posso pegar todos os frangos que eu tenho e começar a vender aqui embaixo. Então, o cara que menos quer dinheiro, ele quer 3.050. Se eu pegar 1 milhão de frangos e começar a vender por 2.830, isso daqui vai se tornar o novo centro, o novo normal. E aí o que vai acontecer? Vai aparecer a opção de eu colocar 2.600. Eu vou vender um monte de frango a 2.600. Ele vai se tornar o novo normal. Vai aparecer aqui a opção de colocar 2.400. E eu posso, com os frangos que eu tenho, com a sede de consumo que os jogadores do servidor têm, eu posso, com a quantidade de frango que eu tenho, por exemplo, se eu quiser jogar lá para 900 ou para 1.000 o preço do frango. O que eu vou ganhar com isso? Fausto, nada. Mas eu vou ajudar os life skillers que querem comprar frango a conseguir comprar barato e venderem o frango grelhado, ou então fazerem a permuta, ou então alimentarem os trabalhadores dele. E as pessoas, os cidadãos de cada país, eles esperam de seus governos que em momentos emergenciais eles façam isso. Então o cara da granja, o cara da granja não, porque ele vai se lascar, né? O cara do KFC, o cara lá do frango frito da estrada, ele fala, cara, por esse preço não tá dando. E eu preciso de uma intervenção para conseguir sobreviver aqui no meu negócio. Eu imagino os economistas querendo me matar. Então, assim, tomara que você tenha entendido essa explicação tosca para
para que você não caia no erro de dizer Paulo Guedes subiu de novo, Paulo Guedes desceu de novo. O Paulo Guedes, assim como o Japão sofre demais com a especulação da moeda deles, o Japão sofre demais com a especulação da moeda deles, porque o dia que os maiores investidores no mundo inteiro acordam e falam vamos especular a moeda japonesa e vamos sair lá cheio de dinheiro, eles fazem isso e eles dificultam muito a vida do governo e dificultam muito a vida das empresas também. Das empresas. Ou seja, tem gente que tem muito silver e entra no frango não porque quer fazer frango grelhado, não porque quer fazer qualquer refeição. O cara entra porque ele quer ganhar dinheiro, ele quer mexer nessa volatilidade aqui para ganhar dinheiro mesmo. O Brasil não é o caso porque a nossa moeda ela é muito fraca para isso. Agora, outras coisas que influenciam o câmbio, além do Paulo Guedes, você tem que ver, na verdade o Paulo Guedes ele tá envolvido aqui, sim. Lembra que eu falei que você com a sua placa de vídeo e o holandês lá comprando artesanato dele, eles são muito pequenos para mexer no câmbio de maneira tão forte quanto grandes investidores estrangeiros? O investidor estrangeiro ele vai ter que medir duas coisas principais, risco e rendimento. O investimento no mundo todo ele vale por isso, risco e rendimento. Meu vizinho ele tem uma padaria, a padaria dele está com prejuízo, eu tenho a oportunidade de entrar de sócio, eu compro metade da padaria dele, metade dos lucros ou metade das perdas são meus. O que vai fazer eu colocar dinheiro na padaria desse cara ou não? O quanto eu acredito que ele sabe mexer com padaria, e se eu achar que ele é um mau gestor e que a padaria dele vai falir, eu não vou fazer isso. Eu só vou lá se eu tiver certeza que com o meu dinheiro eu vou conseguir resgatar a padaria desse cara. Mas a economia, a vida, o mundo é simples desse jeito? Não, ele não é simples desse jeito. Então quando eu vou ajudar ele, eu vou falar assim, olha, ao invés de comprar metade da padaria, eu te empresto dinheiro, toma aqui, você me dá parte da sua padaria como garantia, só que eu não quero sua padaria, eu quero dinheiro de volta. Então eu vou te emprestar 100 mil e você me paga 102 mil depois, daqui 2-3 meses. Esse cara ele vai ver esse dinheiro, esses 2 mil reais são viáveis para mim. Com 100 mil eu vou conseguir pagar as minhas dívidas, eu vou começar a operar, eu vou começar a ter lucro ao ponto de pagar os 2 mil de lucro que esse cara quer, então eu vou, beleza. Esse valor de 2 mil ele vai ser dado de acordo com o risco que eu acho que eu estou correndo. Por quê? Porque o meu risco é investir 100 mil reais nessa padaria, o cara gastar tudo nessa padaria e quebrar do mesmo jeito. E aí eu não vou ter nem 2 mil de lucro, nem os 100 mil que eu investi. Isso se chama gestão de risco e você equilibra esse risco com o rendimento que você vai ter. Então, negócios mais arriscados, eles dão mais rendimentos. Ou seja, juros. A gente está falando aqui de maneira básica, tão básico que economistas devem estar querendo me xingar, mas para você entender o que são taxas de juros. Esses juros, eles são o rendimento que o dinheiro que eu coloquei lá vai render. Então, se eu tenho uma padaria, eu tenho 3 padarias falindo aqui no meu bairro. A primeira, eu conheço o cara, ele é inteligente, ele é esforçado, ele é limpo, ele é organizado. Ele só tá nessa porque o mundo tá em pandemia. Esse cara, ele tem visão de mercado e ele sabe conduzir o negócio. Eu vou dar 100 mil e vou falar, cara, mês que vem você me dá 101 e eu tô tranquilo. Agora tem o outro ali, que o cara, ele é sujo, é desorganizado, ele bebe, ele vive dando calote nos outros. Tem um monte de gente na padaria do cara reclamando do pão do cara, e ele fala, cara, eu preciso de pouco, eu preciso de 10 mil para salvar minha padaria, me ajuda? Eu vou falar, tá, eu te dou 10 mil, só que aí o mês que vem eu quero 12. Ou seja, eu tô conseguindo a mesma quantidade de juros por um valor de investimento muito menor. Se eu emprestei 100 para um para ganhar 2 mil e estou emprestando 10 para o outro para ganhar 2 mil, eu estou cobrando 10 vezes mais de juros, eu estou cobrando 10 vezes mais rendimento pelo meu investimento. Por quê? Porque eu acho que esse segundo cara tem um grande risco do cara queimar o meu dinheiro, não conseguir sair do sufoco, não me pagar, falir o negócio dele e eu ter que ficar com o cortador de mortadela dele para recuperar o meu dinheiro e o resto pegar de mussarela. Entendem? Então eu vou me tornar sócio, só que eu não quero operar a padaria do cara. E o dia que ele falir, eu vou pegar coisas de dentro da padaria dele, mas não me interessa ficar com a padaria, porque eu não quero virar dono de padaria. Eu quero o meu dinheiro de volta, nem que seja em mussarela. Então, países com risco maior, eles são obrigados a pagarem um juros maior. E quanto maior o risco deles, quanto maior, estou sendo redundante, quanto menos eles conseguem provar que eles são confiáveis, mais caro será o juro.
E não só a questão dos juros, a questão do rendimento, é o interesse das pessoas investirem. Então, o Paulo Guedes, ele tem aquela visão centrada, me corrijam aí se eu estiver falando besteira, mas o cara, ele só enxerga esse investidor, ele só enxerga o investidor de fora. Então, se você dá bom dia pro Paulo Guedes, ele fala austeridade. Se você dá boa tarde para ele fala austeridade. O que é austeridade? É provar que o governo, que a padaria está sendo bem gerida, que ela está pagando as contas dela, que ela está fazendo a lição de casa tudo direitinho, e que o cara que investir dinheiro na padaria, ele vai conseguir ter o dinheiro dele de volta a hora que ele quiser. Não a hora que ele quiser, mas vai conseguir exatamente o dinheiro que ele investiu, mais exatamente o rendimento que foi combinado que ele teria. E para isso, o Paulo Guedes fica repetindo reforma, 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 reforma. Porque essas reformas, quando você olha para elas, elas são horrorosas pro Brasil num primeiro momento. Só que é um sacrifício que você corre para colocar a padaria em ordem para depois, no final, conseguir pagar e atrair cada vez mais gente querendo investir. E quanto mais gente quiser investir no Brasil, porque é um país de austeridade, menos rendimento a gente precisa dar para essas pessoas e mais interesse de vir eles terão. A cabeça do cara é essa. Então, para você que é oposição ao governo, e olha que eu também sou, quando você olha para isso, você pode dizer que não é a melhor maneira de se resolver, mas você não pode falar assim que o Paulo Guedes é um filho da puta, que ele quer acabar com o país, porque não é. Ele tem a ideia dele, ele tá seguindo a ideia dele, a linha dele da maneira que ele acredita que seja certo, e se aquilo que ele pensa, se de fato se concretizar, o que eu acho muito difícil, ele vai conseguir resultados sim bons. Depois de uma tempestade para o país, ele vai conseguir resultados bons. Eu fugi aqui um pouco do assunto, mas eu quero que vocês entendam que as coisas envolvidas em dólar e taxa de juros e rendimento, elas vão muito além da simples vontade de uma pessoa. Porque o Paulo Guedes, por exemplo, ele pode arrumar toda a padaria e ainda assim ninguém querer vir investir aqui. Nada é garantido, porque o tempo inteiro a gente está trabalhando com interesses de pessoas que a gente não consegue prever quais serão. Então a gente teve o boom da carne. O boom da carne, a carne ficou aquele preço enorme porque o Paulo Guedes ele quis. Porque o Bolsonaro foi um filho da puta? Não, é porque teve uma praga que levou 1/3 da produção de porco da China. Eles começaram a comprar todas as outras carnes, começaram a comprar carne de tudo que é país, levaram toda a nossa carne porque pagaram muito bem por ela, e como se não bastasse ainda não deu, eles começaram a comer cachorro. Se vocês olharem para vídeos desse canal, na época do boom da carne, eu fiz um vídeo falando, muitos chineses voltaram a comer cachorro e muitos chineses voltaram a comer animais silvestres e selvagens, porque a oferta de carne no açougue diminuiu e o preço está exorbitante. Talvez numa dessa o cara tenha ido lá e comido um morcego, vai saber. Vai saber, quem sabe a gente não está tendo o corona como consequência dessa peste que atacou todos os porcos lá. No fim das contas, é uma enorme demanda que faz com que isso aconteça, e é impossível dizer que o dólar ele vai continuar subindo porque o governo é filho da puta, ou porque ele vai cair porque o governo é inteligente, porque na verdade os investidores eles continuam olhando para o Brasil e continuam olhando para o resto do mundo e continuam pensando onde é que eles devem deixar o dinheiro deles, onde é que o dinheiro deles vai render mais, de maneira mais segura. E antes de você chamar esses investidores de filhos da puta, porque eles estão fazendo o Brasil sofrer com a taxa de câmbio, pensa se esse dinheiro fosse seu. Se você tivesse 1 trilhão de dólares hoje, se você tivesse 100 bilhões de dólares hoje, você ia querer deixar o seu dinheiro investido no Brasil sem saber o que vai acontecer daqui 2, 3, 4 meses? Ou você levaria esse dinheiro para algum outro país que está se desenvolvendo de maneira mais estável para que você tivesse a garantia de que seu dinheiro vai render da melhor forma? Entende que o pessoal da anticapitalista também tem um ponto de dizer que se você não tivesse esses especuladores especulando da maneira como eles especulam o mundo inteiro, seria melhor? Sim. Só que nada é do jeito que a gente gostaria que fosse, né? Eu tenho que fazer um vídeo aqui só do ANCAP e só do Rafael Lima, que todo mundo me indica e pede para eu assistir. Eu conheço bem o trabalho dele, aliás até gosto, mas a gente precisa de um longo tempo só para falar disso. No meio de tudo isso, entra outro ponto que chama reputação. Porque uma coisa, e eu prometo que está acabando, não passa de 6 minutos essa conversa para dar um vídeo de pelo menos meia hora.
O que acontece é que algumas pessoas se preocupam também com o fato. Você não acha que esse monte de barbaridade que o Bolsonaro faz e fala não vai afastar o investimento e não vai gerar um boicote enorme? Pense no seguinte, vamos lá, vamos tentar entender e respeitar a perspectiva de quem faz essa pergunta. Você compraria hambúrguer do Madeiro? Não sei se você conhece essa hamburgueria, mas eu não compro mais. E eu não compro mais não é porque eu acho que eu quero que ele morra, eu não acho que é porque eu acho que ele deve servir de exemplo. O Madeiro, eu acho que ele deve servir de exemplo. No começo da pandemia, quando nós já tínhamos estudos o suficiente para saber que nós deveríamos ficar em casa, o Madeiro representando uma série de outros grandes empresários que têm interesse que as coisas continuem funcionando da mesma forma, para que eles continuem. Porque assim, gente, você pode ser um caminhão. A sua vida de empregado, ela pode ser de caminhão. Se você recebe combustível, você anda. Se você não recebe combustível, você para. Então, se você tem emprego, você trabalha. Se você não tem, você para. Ok. E aí você vai cessar os rendimentos, vai passar uns perrengues, mas depois, quando você começa a trabalhar de novo, você anda de novo. As grandes empresas, elas são como motos de alta velocidade sem pezinho. As grandes empresas, elas são motos. Então, assim, se você parar de andar, você cai. Não tem pezinho na sua moto, não tem o seu pé na sua moto. Se você parar de andar, você cai, porque o custo de operação de uma empresa é muito grande. O custo de operação para você manter uma indústria funcionando, tem forno que você não pode desligar. Se tiver uma variação de 2, 3 graus de temperatura, leva 4 meses para você ligar de novo aquele forno para ele chegar na temperatura ideal para você conseguir começar a produzir a fibra de vidro. Tem negócios que você não pode parar. Então não adianta você falar assim, vamos ficar em casa essa semana que vem a gente volta. O custo de manutenção dessas indústrias é tão grande que se você para, você quebra, porque você não consegue sustentar aquilo tudo funcionando sem gerar riqueza para conseguir vender. Então o Madeiro, representando um monte de outros empresários que passam pela mesma situação que ele, disseram, não, a gente tem que continuar com a vida normal, a vida que segue, e vai morrer uns 7, 8 mil, mas paciência, pelo menos as empresas não quebram. Ora, um cara que tem essa visão, ele tem todo o direito de ter essa visão, porém eu acho que ele deve ser punido pelas pessoas com o desinteresse de consumo na empresa dele. Então, quando aparece uma propaganda do Madeiro no meu feed do Facebook, fala assim, experimente o hambúrguer do Madeiro, eu falo, não, obrigado, venha, volte pra cá, peça pelo delivery. Não, porque eu não quero comer hambúrguer de uma hamburgueria que tem uma postura dessa de, cara, vai precisar morrer umas 7, 8 mil pessoas aí, mas o meu negócio não fecha. Não, nem que seja fingido, nem que não seja sincero, mas a sua postura pública tem que ser, a vida das pessoas importa sim, você tem que se manter seguro da melhor maneira possível, e eu vou tentar fazer com que o Madeiro sobreviva, apesar da gente trabalhar só com delivery, então nos apoie. Compre o nosso hambúrguer que a gente vai entregar na sua casa com prejuízo, com muito menos lucro, mas a gente vai passar por isso, e depois da pandemia vocês voltam para nossas lojas, porque a gente não quer deixar de existir, porque eu acho que é uma empresa que faz bem à sociedade. Se a postura deles tivesse sido essa, estaria eu aqui pedindo o delivery dos caras. Como o cara ele tem uma postura pública de dizer, olha, que morram aí umas 8, 10 mil pessoas, mas vão passar inteiro com as empresas funcionando. Esse cara, eu quero que ele seja punido. Significa que eu não quero que você coma hambúrguer? Não. Significa que eu quero que você coma hambúrguer de uma outra hamburgueria que tem não só hambúrgueres, mas um papel social de representação de empresa na sociedade. Então eu quero que venham girafas e falem, cara, a gente está vendendo delivery aqui, não é tão bom, é barato, mas pelo menos a gente passa por isso. Se você precisar, a gente está aqui. Então eu peço desses caras, por quê? Porque eu incentivo que não só ele cresça, mas que outras empresas floresçam no mercado brasileiro com a mesma mentalidade. Então a reputação é importante. Infelizmente, essa reputação ela vem na hora de investir, ela vem depois de risco de rendimento. O que é que eu quero dizer com isso? O Bolsonaro está dizendo um monte de barbaridade? Tá dizendo um monte de barbaridade. Tá tendo um monte de desrespeito a um monte de coisa? Sim, tá tendo um monte de desrespeito a um monte de coisa. O investidor que olha de fora, ele pode ter essa visão assim, eu tenho dinheiro aqui, eu queria investir, mas eu não vou investir no Brasil porque o presidente de lá é feiosista. Feio, bobo, cara de mamãozista. Esse cara que quer ser o Fausto atacando o Madeiro, Fausto boicotando o Madeiro, ele é muito pequeno perto de quem realmente tem dinheiro.
E historicamente, naturalmente, os grandes investidores, os caras que realmente têm grana ao ponto de alterar o preço do frango, ao ponto de alterar o preço do real e do dólar, ao ponto de alterar o futuro da economia de um país, eles têm acesso privilegiado e exclusivo a tudo que vai acontecer no país agora, em curto, médio e longo prazo. E eles têm a palavra de quem realmente importa, de como será o comportamento do mercado a longo prazo. E no fim das contas, eles fecham negócios com empresas, com grupos, e o que o governo faz é só o pet notes. E se eles têm informação privilegiada do governo de que determinados acordos serão respeitados, eles analisam o risco, analisam o rendimento e investem. Não importa se o presidente ele é feio, bobo e cara de mamão e fala besteira nas redes sociais. Eu quero que tudo isso te tranquilize no sentido de que é bom ter um presidente como que a gente tem, falando um monte de groselha e um monte de gente respondendo um monte de groselha mais pedida ainda. Não é horroroso que a gente tenha isso pra nossa visão lá fora. Eu vou jogar MOBA, cara, eu parei de jogar MOBA quando eu vi um já me chamando de Bolsonaro e pela primeira vez aquilo me machucou, me ofendeu. Me ofendeu, eu falei, não, xingavam minha mãe, me xingavam, mas assim, quando um cara ele faz referência a um presidente que faz o que ele faz, eu fico com vergonha. O problema é que esse tipo de vergonha, ele não atinge o investidor. Ele não atinge o investidor. É por isso que o governo se dá o luxo de falar o que ele quer, porque ele sabe que o impacto disso não será tão ruim. Por quê? Porque ele atingirá no máximo pequenos investidores que estão criando o ranço do Brasil e não querem investir mais nele. Mas ainda assim, esses números eles são muito pequenos e muito inexpressivos. Então, você acha que uma fala pontual do Bolsonaro pode afetar o dólar? Pode, mas afeta de uma maneira muito pequena, muito breve, e a longo prazo essa besteira dele vai ser desdita, vai ser desfeita, vai ser anulada. Ele vai falar que ele nunca falou isso, que é fake news, e tudo vai voltar à normalidade. Fausto, para onde você acha que vai o dólar? Não sei. Se eu soubesse, se eu conseguisse prever, eu estaria rico. Mas eu não acho que vai subir muito mais do que já está. Eu acho que quem tinha que sair já saiu. O problema é que quem quer voltar está com preguiça de voltar, porque não está acreditando naquilo que está sendo dito, a não ser que tenha informação privilegiada de fato. E quem tem informação privilegiada de fato está nadando de braçada, porque está deixando de comprar o negócio a R$4 está deixando de vender o dólar dele a R$4, está vendendo a 6 para investir no país. E esse cara vai ganhar muito dinheiro e ele muito provavelmente vai sair quando o dólar cair e voltar para 4. Não sabemos. Será que eu tranquilizei vocês nesse sentido? Pelo menos assim, para parar de falar que subiu 15 centavos ou desceu 15 centavos porque o cara falou isso ou aquilo, ou porque ele é filho da puta ou porque ele não é. Porque não são necessariamente só os governos. O governo ele pode tancar durante muito tempo uma variação muito brusca que seja muito ruim para o país. Mas o que faz essas variações acontecerem são os interesses das pessoas e a gente não tem como controlá-los. Bom, do fundo do coração espero que seja útil. Quando você for corrigir tudo aquilo que eu falei, eu quero que você pense como é que você explicaria para alguém que não manja nada do assunto a mesma coisa que você sabe, sem cometer os sacrilégios aí que eu cometi, ok? Bom, um grande abraço para vocês e até a próxima.